Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de hoje. E hoje nós vamos falar do capítulo 11 do livro da professora Zilma de Oliveira, que vai tratar sobre a parceria com a família na educação da criança. Nesse capítulo nós vamos ver a importância e como é que pode ser feita essa aproximação entre essas duas instituições, né, a escola e a família. Porque atualmente nós percebemos, as pesquisas mostram que existe um distanciamento no geral entre essas duas instituições, né? Uma cobrança de uma e de outra, enfim. Apesar de muitas escolas já iniciarem iniciativas mesmo, né? Iniciar iniciativas é ótimo, de aproximação desses pais, desses avós, enfim, dessas famílias para a escola, né? Mas esse ainda é um problema grande e ao longo do texto a gente vai perceber a importância que isso tem, tá bom? Então ela começa dizendo: a aproximação da instituição educativa com a família incita-nos a repensar a especificidade de ambas no desenvolvimento infantil, porque uma questão é essa, né? Essa rivalidade quando ela surge, quando as professoras pensam, mas essas famílias não ensinam mais nada para as crianças, agora a gente é que tem que educar, isso é papel da família, enfim, né? E a família também tem todas as cobranças em cima da escola. Então é importante que a gente comece a discutir, a delimitar esses espaços, né? O que é tarefa de quem, né? Muitos discursos tratam a família de modo contraditório, ora como um refúgio da criança, ora como uma ameaça ao seu pleno desenvolvimento. E, em geral, esses discursos pouco levam em conta os fatores econômicos e sociais que presidem a organização familiar. Então, essa questão desse discurso contraditório, né, que ora entende a família como um refúgio para a criança, um lugar onde essa criança se sente segura, amada e valorizada, e em outro momento um lugar que ameaça o próprio desenvolvimento, a própria vida, a própria felicidade dessa criança, né? Mas não se leva em conta essas questões que são socioculturais, né? Entre as famílias, né? E aqui os fatores econômicos, é claro que eles sempre contam muito, né? Mas não é só isso, porque muitas vezes você tem famílias que têm uma condição econômica bastante suficiente e não tem tempo para essa criança está sempre em algum lugar, ela tem pouco contato com essa família, né? Então, o fator econômico influencia sim, mas ele não é tão determinante, né? A questão social realmente é mais determinante, né? Essa questão de como é que essa família olha para esse filho, para esse integrante dessa família, com que respeito, com que valorização, com que amor, né? Com que direitos essa criança tem no espaço familiar, né? Como é que tudo isso é encarado por essa família, né? Grande parte das instituições de educação infantil veem o lar como arena livre de tensões, como refúgio onde reina a harmonia e onde todos os membros partilham os mesmos interesses e desprezam as diversas formas de arranjo familiar. Então, essa é outra questão, né? Porque muitas vezes a criança vai com uniforme sujo, né, para a escola, a mãe não lavou, ninguém lavou, ou a criança vai sem material, ou a criança vai com a mochila rasgada, enfim, né? E geralmente existe essa cobrança, né? Do tipo, menino, você não tá vendo essa mochila, você não tá vendo essa sujeira nesse uniforme, você não toma banho para vir, né? Então essa cobrança em cima da criança, entendendo que em casa tá tudo bem e que esse menino não vem tomado banho e com o uniforme limpo, por quê? Né? Desleixo dele, né? Quando na verdade não é,
Ninguém sabe o que eles estão passando em casa, ninguém sabe as situações, né, que vão desencadeando uma porção de problemas, né, para acontecer coisas como essa, né? Então é importante que, claro, você também não vai deixar esse menino vem sem tomar banho, esse menino você tá percebendo que ele tá meio largadinho, então precisa investigar o que está acontecendo, né? Precisa mandar um bilhete para a mãe, precisa ligar para a mãe, precisa ou para o pai ou para a avó, né, com quem esse menino mora, para conversar sobre isso, né? E uma, duas, três vezes, quantas vezes forem necessárias. E se perceber que realmente não tem jeito de, né, apesar de você estar conversando, não resolve, né? Aí o importante é encaminhar para os serviços de assistência social, né, para que os profissionais vão até a casa, vejam o que está acontecendo, porque esse não é o papel da professora, né, ir até a casa da criança e tal, isso tem outros profissionais que são responsáveis por isso. O papel da professora é acompanhar, né, é observar o que está acontecendo, é entrar em contato, é acionar, é acompanhar, escuta, vocês já foram, o que vocês viram, o que perceberam, como é que é. Então esse é o papel da professora de prover, né, condições de bem-estar para essas crianças, né? Então isso é fundamental. Não só porque, mas principalmente porque isso também vai influenciar na aprendizagem dessa criança. Se ela não tem uma estrutura boa em casa, né, que favorece, né, essa ida dela para a escola, esse acompanhamento, enfim, ela vai ter um desempenho mais complicado, né? Aí no próximo slide. Para trabalhar de modo produtivo no estabelecimento de uma aproximação com as famílias, os professores de creches e pré-escolas devem considerar que a família nuclear típica da cultura burguesa não é atualmente a única referência existente, né? Aliás, se calhar, né, como dizem os portugueses, provavelmente metade por cento é ótimo. Metade das famílias já não tem mais essa organização pai, mãe, irmãos, né? Muitas vezes as crianças são filhas únicas, né? Filhos únicos, em grande parte, quer dizer, numa boa parte, né? Os pais estão separados, né? Tem aquela guarda compartilhada, uma hora tá com o pai, uma hora tá com a mãe. Ou muitas vezes também mora com tios, mora com avós, mora com irmãos mais velhos, enfim, né, uma diversidade de família gigantesca, né? Então a gente sempre precisa considerar, né? Porque a gente ainda tem nesse imaginário a tal da família margarina, né? Todo mundo toma café da manhã junto e tal, pai e mãe, filhinhos e tal, mas essa família realmente já praticamente, né, ela está sendo bem substituída por outras formas de organização, né? A cultura de violência física ou simbólica presente em muitas famílias arranham a imagem da família como ambiente protetor de sua prole. Então, isso a gente estava falando, né, da questão de acionar o serviço social para ir até as famílias, enfim, no caso da criança que está mal cuidada, né? E muitas vezes, além de mal cuidada, essa criança está sofrendo abusos, né? Abusos de toda sorte, né? De todo jeito. Então, isso também a gente precisa ficar sempre de olho. A criança que aparece marcada, a criança que está muito quieta, a criança que mudou o comportamento, ou a criança que sempre é muito quieta. Investigar. Às vezes a criança é só quieta mesmo e pronto, né? E às vezes não, né? Aquela criança que nunca brinca, que nunca sorri, né? Às vezes é o jeito dela e às vezes não é. Às vezes ela realmente está passando por problemas sérios em casa e a gente precisa mesmo aí investigar, né? Claro, investigar sempre com cuidado, a gente não pode se envolver
se envolver, que eu digo, ir lá enfrentar as famílias, enfim, é o que eu já falei, tem profissionais que são especializados nisso, né, nessas ações. Então, sempre o que a gente tem que fazer é investigou, chama o diretor, a assessora pedagógica, a coordenadora, conversa, faz relatórios, né, no dia tal aconteceu isso, né? Então gostaria que se investigasse tal. Então é uma rede de proteção para essa criança, né? Então não é só a professora ou o professor, né? Ele é aquele que está mais próximo da criança, então ele é o único que tem condições de observar esses comportamentos, né? Mas uma vez que ele detectou isso, né, é chamar todos os profissionais da escola, né, responsáveis, e organizar documentos e aí acionar, né, essas instituições, né, que é o que a gente chama dessa rede de proteção, né, para as crianças. Não obstante isso, a família não pode ser destituída de seu papel de importante agência educativa dos filhos em proveito da creche ou pré-escola. Então, a gente está falando de alguns casos, né, ou de negligência ou de abuso, mas no geral as famílias não contam com esses casos, né, na maioria das vezes, né. Então, o que ela está dizendo aqui é que a gente não pode esquecer que a família é um agente importantíssimo na educação dessa criança, né? E por isso que mais na frente ela vai dizer da importância dessa união entre escola e família, né? Tem-se observado, no próximo slide, tem-se observado que a corresponsabilidade educativa das famílias e da creche ou pré-escola orienta-se mais para recíprocas acusações do que para uma busca comum de soluções, né? Então isso a gente vê mesmo, né? Tanto a escola criticando a família, quanto a família criticando a escola, né? Mas isso não resolve nada, né? Fica só na crítica e na reclamação, não resolve nada. O que resolve é procurar soluções. E é aquilo que a gente já falou em sala, né? A gente não pode esperar da família que tome essas iniciativas, né? Essas iniciativas têm que ser tomadas da escola, porque a escola é onde se organizam os profissionais que estudam isso, né? Então a gente já sabe a importância que a família tem para o trabalho da escola, né? Então essas iniciativas têm que partir realmente da escola, né? As equipes de creche para a escola, apesar de reconhecerem a importância do trabalho com a família, costumam considerá-la despreparada, principalmente as famílias de baixa renda ou aquelas formadas por pais adolescentes, e se aborrecem quando os pais contestam o seu trabalho. Isso também é bastante comum, né? É um preconceito em relação às famílias de baixa renda, né? Muitas professoras acham que a pessoa pobre ela não tem condições de educar as crianças, e isso de maneira nenhuma é verdade, né? De maneira nenhuma. A condição econômica da família não altera essa condição que ela tem, né? De cobrar dessa criança, de orientar essa criança, de fiscalizar, né? Onde ela está, com quem está brincando, o que está fazendo, né? Geralmente, né, as famílias fazem muito isso, se preocupam, claro, são filhos delas, né? Então não é verdade que as famílias de baixa renda não dão conta da educação das crianças. O que muitas vezes acontece, né, é que essa mãe, esse pai, essa avó, esse pessoal precisa trabalhar, né? E muitas vezes eles não estão o dia inteiro, né, com essas crianças para ver o que estão fazendo, né, no horário que não estão na escola, né? Mas não quer dizer que as famílias não tenham essa condição de educar. Em relação aos pais mais jovens, né, que cada vez isso é mais comum, né? Também muitas vezes a escola acha que como eles são muito novinhos, não sabem de nada, e também não é verdade, né? E aí, quando diz, né, que a escola se aborrece quando os pais contestam o trabalho que ela está fazendo, isso a gente também já conversou. A família não tem como saber o que acontece dentro da escola, porque a criança entra na escola, fica lá o tempo que ela tem que ficar e sai,
né? Então, como é que a mãe vai saber? Geralmente ela pergunta, né? Como é que foi na escola? O que você fez e tal? Ela vê que a criança tá bem, tá feliz, então tá tudo bem. Mas ela não tem como saber, né? O que acontece lá dentro, né? E isso em relação à segurança da criança e em relação também ao aprendizado da criança, né? Muitas vezes as crianças chegam, amanhã tem prova, tem que estudar isso, tem que fazer aquilo, tem que não sei o quê, né? Mas as mães não têm como saber, né? E por isso que é interessante o papel da escola em organizar esses momentos, né? Onde os pais conheçam o trabalho que é feito dentro da escola, né? Que elas conheçam o desenvolvimento que os seus filhos estão tendo, enfim, tudo isso é muito importante, né? Por sua vez, o poder que os pais podem exercer na creche ou pré-escola depende de suas expectativas, representações sociais e experiência pessoal de escolarização, que por sua vez derivam de seu nível social, né? Pois é. Então, assim, em relação a essa questão da creche, da pré-escola, que é o nosso foco, né? Mais ainda, porque muitos desses pais nem passaram pela creche, pela pré-escola, né? Na época deles não era obrigatório, né? Hoje a gente sabe que a criança tem que estar na escola a partir dos 4 anos, na pré-escola, né? Mas antigamente não. Portanto, esses pais não sabem nem o que fazer, né? Nem como se comportar, nem como ajudar, nem como fazer nada. Então, por isso que é importante que a escola organize espaços onde esses pais possam participar. Vocês assistiram aquele vídeo, né? Falando sobre essa importância da escola e da família e as iniciativas importantes que aquela escola promove, né, de chamar os pais para fazer trabalho de arte, para contar história enquanto as crianças tomam café da manhã. Enfim, tem uma porção de coisas que esses pais podem organizar um teatro e vir apresentar para as crianças. Tem uma porção de coisas, né, para trazer essa família para dentro da escola. Próximo slide. Há conflitos entre os ensinamentos familiares e os propostos pela creche ou pré-escola, como ocorre em situações cotidianas e em relação à linguagem e a valores, né? Muitas vezes a escola tem os seus valores, tem a sua linguagem e a família tem os seus, né? E muitas vezes esses conflitos são tranquilos de se relacionarem e muitas vezes não, né? E aí é importante que se sente, que se converse, né? Algumas coisas são mais tranquilas de serem resolvidas e conversadas, outras não, né? Muitas vezes quando tem a ver com religião, por exemplo, né? Você vai organizar a festa junina, mas aquele pai não quer que o filho dele dance de jeito nenhum, a religião dele não permite, né? E é preciso que se respeite isso, né? Porque a gente não vai poder dizer, olha, é uma pena, viu, seu pai não quer que você dance. Não é assim, aí você tá jogando o filho contra o pai, né? Não é, a religião não permite, ponto final. Ah, mas a criança não tem nada com isso, mas isso é um respeito à família, né? A cultura da família é essa e eu tenho que respeitar, né? Então, o que a gente faz? A gente explica para a criança, olha, não vai ser possível você dançar, mas pensa um outro jeito dessa criança participar, né? Ele pode participar ajudando a enfeitar a escola para a festa, ele pode participar ficando no som, né? Na hora que a quadrilha for entrar, ele liga ali o som e baixa, enfim. Então tem formas de ele participar ou não, o pai não quer que ele participe de jeito nenhum, explica isso e pronto, né? Mas a gente tem que respeitar, né? O que é da família e o que é da escola. Em relação à linguagem, né? A gente tem que sempre martelar nessa tecla, né? Não existe um jeito certo de falar. Existe uma norma culta para a escrita, né? Então a escrita não aceita outras formas. A forma que está estabelecida da língua portuguesa é essa, ponto, né? Mas para a fala, para a linguagem oral, não existe um jeito certo,
né? Então, ficar corrigindo a criança não é uma prática interessante, nem ética, enfim. Por quê? O que você vai fazer? Você vai fazer essa criança começar a desprezar a linguagem da família, né? Muitas vezes a família é uma família simples, é uma família que veio de um outro lugar, fala de um jeito X, né? E essa criança traz esse jeito de falar para a escola, né? Então você nunca vai corrigir a fala dela, né? Ah, mas aí a criança vai perceber, a criança vai crescendo no ambiente dentro da escola e vai voltar para a família, vai para a escola e vai para a família. Ela vai percebendo as diferenças na medida em que ela vai crescendo, né? E aí ela vai escolher, né? Ela vai, quando estiver grandinha, pensar, não, enquanto eu tô na escola eu falo igual o pessoal da escola, quando eu tô dentro de casa eu falo igual o pessoal de casa. São culturas diferentes, não tem um jeito certo de falar, né? Mas então não se corrige a criança de jeito nenhum, né? Porque você expõe ela, né? E ainda coloca ela, entre aspas, contra a própria família, né? Desvalorizando a cultura dela, né? A formação inicial dos professores de educação infantil tem sido apontada como fonte de obstáculos para uma produtiva relação entre a instituição educacional e a família. O que ela está dizendo aqui? Que na formação inicial, na faculdade, as professoras não falam sobre isso, não estudam sobre isso e aí não sabem como lidar com a família, né? Mas nós aqui estamos justamente fazendo isso, né? Levantando essa lebre. É claro que é preciso que vocês procurem muito mais outras iniciativas de escolas, para terem ideia quando vocês forem para suas escolas, quando forem professores ou gestores dessas escolas, para que vocês tenham ideia para trazer essa família, né? Mas por isso que é muito importante, que ela está falando da importância da gente discutir isso nesse momento, da formação inicial de vocês, né? Vocês sabem que formação inicial é o que vocês estão tendo agora na pedagogia e a formação continuada, todos os cursos que vierem depois, né? Apesar das contribuições da psicologia do desenvolvimento acerca dos papéis e identidades dos membros de uma família, muitas das concepções ainda estão enraizadas em um conceito pedagógico de cuidado realizado pela mãe em casa e ancoradas em padrões morais e sociopolíticos de classe média. Então, o que ela está dizendo aqui é, assim, apesar de muitas contribuições, né, que a psicologia tem trazido, desses estudos, da importância, né, desses papéis, o que é o papel da família, o que é o papel da escola, né, mas ainda existe esses conceitos morais, né, eu mesmo aqui, virou e mexeu, eu tô falando, porque a mãe, porque a mãe, porque a mãe, né, na verdade são os pais ou responsáveis por essa criança, né? Mas a gente ainda se ancora nesses padrões morais de que a mãe é que é responsável pela educação dos filhos, enfim, né? Essa questão aí de classe média mesmo, né? Mas a gente já sabe que não, que as famílias são estruturadas de outras maneiras, né? E que esse cuidado com as crianças é atribuição da comunidade toda, né? Todo mundo é responsável por esse cuidado, né? O próximo slide. Esse é importante também. A psicologia e a medicina têm oferecido às mães alguns marcos de desenvolvimento, levando-as a sentir preocupação com a velocidade de progresso e a comparar seu filho com outras crianças. Isso é uma coisa que está acontecendo muito, muito mesmo, né? A psicologia e a medicina, porque a criança vai no psicólogo, depois vai para o psiquiatra e aí o psiquiatra dá um remédio para ela, né? Aí hoje tem várias especificidades de síndromes, né? E aí para cada síndrome os psiquiatras têm um remédio, né? E aí é porque essa criança porque ela é hiperativa, porque ela tem TDAH, porque ela tem isso, porque ela tem aquilo, porque tem aquilo, tem.
Claro, essas síndromes existem. Em alguns casos, elas precisam mesmo de medicamento para serem tratadas? Precisam. Só que o que está acontecendo é que como é que eu vou dizer, meu Deus? Tá sendo muito banalizado isso, né? Qualquer coisa já tá com remédio nessa criança, né? E muitas vezes essa criança é muito pequena, não deu para fazer nenhum diagnóstico, mas essa mãe tá desesperada porque esse menino em casa destrói a casa e na escola ele destrói a escola, então dá um sossega-leão, né, pro menino e o remédio, enfim, não sabe nem direito o que é que ele tem. Porque muitas vezes são questões psicológicas, não são psiquiátricas, né? Muitas vezes tem a ver com a estrutura da família, com a falta de atenção que essa criança tem, ou um irmãozinho que vai nascer e desequilibrou completamente a criança, ou ela não quer ir para a escola porque ela tem alguma coisa e quer ficar com a mãe. Enfim, são várias questões que precisam ser investigadas, né, antes de dar um remédio para essa criança, né? Mas isso está acontecendo demais, essa medicamentalização, né? E isso realmente é péssimo, é muito ruim. Essa criança vai crescendo dependente dessas coisas, desses remédios, né? E existe muita coisa que a gente pode resolver de outra maneira, né? Eu já contei para vocês de uma criancinha que eu tinha, né? De um aluninho de 2 anos, chamava Enzo, agora já tá grande. Mas, assim, o Enzo não conseguia ficar na sala, mas ele não era de bater, de nada disso, ele só não conseguia ficar dentro da sala. Só que a gente trabalhava, né, numa escola, enfim, que cada um, obviamente, tinha que ficar com a sua turma dentro da sua classe, só saía na hora de brincar no pátio, para comer, enfim. Mas ele não conseguia ficar na sala, ele ficava 5 minutos, ele precisava dar uma volta, né? E no começo era insuportável, porque ele não arredava o pé, que ele precisava sair, precisava passear, e eu tinha que ficar com as outras crianças. E aí virou e mexeu, aí quando ele acabava escapando da sala, e daqui a pouco tinha outra professora que vinha trazer, olha o seu Enzo, enfim. Até que eu tive que tomar uma decisão, né? Uma vez eu tranquei a porta da sala, né? Ficou todo mundo ali dentro, aí um precisava sair para fazer xixi, eu falei, ó, então você pode ir. Aí o Enzo veio na porta. Eu disse, não, Enzo, você não pode sair. Aí ele olhou para mim com uma carinha tão triste, professora, pelo amor de Deus, eu preciso dar uma volta. Eu não aguentei, aí eu abri a porta e falei, vai, Enzo, pode ir. Ele foi, pegou uma bicicletinha que tinha ali no pátio, né? Era um pátio central, todo mundo tava vendo, ele não tava em um lugar que ninguém tava vendo. Ele foi lá, pegou a bicicleta, deu 2 voltas, guardou a bicicleta, veio, sentou, voltou para a sala. Aí eu descobri que o Enzo precisava mesmo, era da natureza dele, né? Ele fazia as tarefas, ele era o mais inteligente da turma, já sabia o nome de todo mundo, né? Pegar o nominho de todo mundo, já sabia tudo. E ele não aguentava ficar dentro da sala. Então, cada criança é de um jeito, né? Aí eu descobri que era só isso, pronto, deixei. Ele nunca fez nada de arte, né? Nada de demais. Então assim, né, tudo isso para dizer que a gente precisa prestar atenção no que a criança está precisando, né? Então, e de orientar essa mãe, porque daí essa mãe fica comparando o filho dela com o filho das outras, né? A mãe do Enzo era uma que veio falar para mim, professora, mas eu tô preocupada porque todo mundo é assim, assado, cozido, e ele não é, ele me deixa louca. E eu disse, mas mãe, cada um é de um jeito, né? Ele não é mesmo igual, paciência, né? Aí ela contou que o irmão dela era justamente assim. Eu perguntei, e onde é que tá seu irmão hoje? Não, ele tá super bem, numa multinacional, trabalhando. Eu falei, pô, então, não tenha preocupação. O Enzo provavelmente vai seguir o mesmo caminho, ele não tem muito foco, muita concentração, mas ele vai que vai embora, ele vai ganhar o mundo, deixa, né? Então a gente também precisa orientar essas mães, né? Antes delas procurarem esses remédios, né, para as crianças.
E sempre, isso é fundamental, né? Não comparar nunca ninguém com ninguém. A gente na sala de aula nunca compara uma criança com a outra. Não, você vê o fulano, olha, ele já fez tudo e você tá aí ainda. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu interesse, cada um tem o seu jeito. Não se compara ninguém com ninguém. A criança, ela tem que ser comparada com ela mesma, né? Nesse desenvolvimento dela e sempre para melhor. Olha, você viu que antes você não conseguia ainda fazer isso aqui, agora você já faz? Olha que bonito que ficou isso, né? Então, comparar ela do processo com ela mesma, né? E não com o colega do lado, e orientar as mães para fazerem exatamente isso. Nunca comparar com os irmãos, isso é muito comum, né? As mães sempre fazem isso. Não, porque a irmã já tá não sei o que, já faz não sei o que e ele nada, né? Então, isso só piora, né? Comparar um com o outro, porque essa criança nunca vai conseguir ser igual à irmã, né? Por conta das características dela, e ela vai se sentindo mais culpada, mais carregada, mais, enfim, mais desvalorizada, né? E, enfim. Essa situação contribui para consolidar classificações e ordenações de crianças muito precocemente. Isso que a gente falou, colocar cada uma em uma caixinha, né? Hiperatividade, TDAH, não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que tem. Ao mesmo tempo, não estou dizendo que as síndromes não existam, gente, é claro que existe o autismo, existe o Asperger, existe, né? Aí é outra coisa, né? Mas o que a gente está falando é da ansiedade das crianças, dessa agitação das crianças, porque o nosso mundo é um mundo muito agitado, né? Cada vez mais, né? Não se tem tempo para nada, então as crianças já estão nascendo nessa agitação, né? Então é isso, não estou dizendo que não existem, mas muitos não são, né? Ao mesmo tempo, a mãe não é convidada a analisar a importância de influências sociais e econômicas no desenvolvimento do seu filho, restando-lhe assumir totalmente a responsabilidade por eventuais atrasos ou desvios nesse processo. Gera um sentimento de culpa na mãe, e aí ela fica desesperada, quer resolver isso de qualquer forma, né? Porque toda mãe, todo pai, né? Toda família, toda avó quer desenvolver muito bem o seu papel, quer fazer o seu melhor para aquela criança. Mas muitas vezes ela não consegue, né? Então essa questão de que por isso assim, essas reuniões com esses pais, não precisa ser com todos, né? Junta aqueles que estão com mais dificuldade, de conversar com seus filhos, de compreender a situação dos seus filhos. Traz uma psicóloga, né, do posto de saúde para conversar com essas mães, né, para que elas... E aí, assim, essas mães criando esse grupo de trocar experiências e tal, para que elas entendam que, assim, isso não é uma fraqueza delas, uma incompetência delas, né? Criar uma criança neste mundo atual realmente é um desafio gigantesco, porque ela não está lidando só com o filho dela, com os valores dela, com as questões dela e da família dela, né? Essa criança sai de casa, vai para a escola, ela está em contato com diferentes outros tipos de valores e culturas. Cada amigo dela, cada amiga dela é de um jeito, tem uma condição econômica diferente, uma condição social, cultural, né? Tudo isso influencia. E além de tudo, a gente vive num mundo cada vez mais, né? Que o que importa é as coisas que você tem, né? Então, se essa família é uma família de baixa renda ou de classe média baixa, enfim, muitas coisas que a criança quer, porque os amigos todos têm, ou fulano tem, o ciclano tem e eu não tenho, essa família não tem condição de comprar, né? Então tudo isso vai influenciando, né? Mas o que ela está dizendo aqui é que a gente tem que mostrar para essa mãe que não é a culpa dela, né? É que de fato é preciso aprender a lidar com esse mundo e ajudar, a ensinar as crianças a lidarem com esse mundo também, que não é uma coisa simples, né? Porque você precisa consumir o tempo inteiro, né? Então é isso que ela está falando aqui. Vamos para o próximo slide.
É certo que as pesquisas sobre o desenvolvimento da criança contribuem para melhorar a educação infantil. Contudo, a compreensão e a transformação das práticas educativas não podem se reduzir à dimensão psicológica ou médica, mas devem incluir a dimensão social em decorrência da especificidade cultural de nossos modelos de desenvolvimento, né? Então, é assim, todas essas pesquisas, né, sobre como a criança se desenvolve, as características, assim, o assado cozido, tudo isso é fundamental para amparar o nosso trabalho pedagógico, né? Mas esse trabalho ele tem que ser desenvolvido mesmo junto à equipe da escola, né? E primeiro que assim, claro, se você não tem uma gestora democrática, né, na sua escola, você vai ter que fazer o seu trabalho sozinha dentro da sua sala de aula. Mas se você tem, né, é importante porque a gestora é que organiza tudo isso, né? O trabalho de todas as outras professoras e assistentes, enfim. Então, porque é fundamental que a escola toda fale uma língua só, né? Do que cada um ter o seu jeito e ser aquela escola toda compartimentada, né? Mas que então que o ideal é que a escola aprenda, né, a partir desses estudos da psicologia e que ela organize as suas práticas educativas. Então, nesse caso de trazer os pais para dentro da escola, para fazer cursos, para encontros de arte, de música, para conversar com médico, com psicólogo, enfim. E na sala de aula também, né, que eu tenha um espaço democrático também, né, a gestão de sala de aula democrática, porque daí eu proporciono para essa criança, né, um espaço onde ela possa se expressar, né, porque muitas vezes o que essas crianças que a gente está falando, né, que estão tomando remédio, que tem isso, que tem aquilo, que são agitadas ou que são muito quietas, elas precisam justamente do espaço que nós falamos na outra aula, né, esse espaço inteligente e esse espaço de múltiplas possibilidades, né? Então, no caso da educação infantil, esse espaço diversificado dentro da sala de aula, com esses cantos diferentes, né? Onde essa criança possa e fazer aquela atividade que ela tem interesse naquele momento, que esse professor tenha condições de acompanhar, porque se essas crianças estão todas sentadas, né, nas suas mesinhas, fazendo uma atividade só, né, fica muito difícil dessa criança conseguir expressar o que ela está sentindo e esse professor conseguir intervir com um trabalho eficiente para essa criança, né? Então, por isso a importância desses cantos, canto da música, canto da pintura, canto do médico, do supermercado, canto do brinquedo, canto da casinha, né? Canto da fantasia, com o espelho que a gente já falou, para que essa criança tenha aquele espaço que nós também falamos sobre o jogo simbólico. Porque tudo que acontece, essa carga toda que essa criança recebe, né, da discussão dos pais, da separação dos pais, do peso desse irmãozinho que vai nascer, da morte de alguém querido, da família, da coisa de não poder comprar aquelas coisas que ela quer, a coisa de passar vontade de comer um doce, enfim, todas essas questões que são grandes problemas para essa criancinha, né? Aquilo vai ficando no emocional dela. Então, essa sala de aula de educação infantil que a gente coloca, ela permite que a criança reorganize isso a partir do jogo simbólico, de transformar as coisas dentro dela, né? Então, são espaços onde realmente essas crianças ficam muito mais tranquilas, elas se sentem segurança, elas se sentem apoiadas nas dores, nas dificuldades, nas ansiedades delas, ok? Nossa, quase 40 minutos. Vamos seguir? Deixa eu ver se falta... Ixi, ainda falta coisa pra caramba. Peraí.
Vamos acelerar aqui. A família espera ser homologada em seu papel de criar uma criança que se comporta bem segundo o padrão de desenvolvimento esperado. Ela quer ser confirmada, reconhecida como boa, isso que a gente já falou. Toda família quer fazer o melhor. Os pais, todavia, fazem mais para a criança do que com a criança, o que revela um predomínio da noção de sacrifício em vez de satisfação. Isso a gente pode observar que é muito certo isso, muito sério, né? A família está fazendo sempre para a criança, dando coisas para ela, permitindo coisas para ela, que ela faça isso, que ela faça aquilo, que ela tenha isso, que ela compre aquilo, que ela vá ver tal coisa, que ela vá, né? Mas falta mesmo esse fazer com, né? Então essas crianças, elas não precisam tanto de tanta coisa, elas vão pedir tudo que elas veem pela frente, porque é natural da criança pedir, né? Mas essa criança, ela se satisfaz muito mais com esse pai que senta para pintar junto com ela, com esse pai que senta para brincar, para ler uma história, para jogar uma bola, né? Que são coisas que não custam dinheiro, né? Não é uma coisa, preciso fazer um sacrifício para comprar tal coisa, porque ela gosta tanto. A gente percebe, tem criança que tem um monte de brinquedo, a criança não liga para isso, a criança quer brincar, a criança quer a companhia do adulto, de outras crianças, a criança quer se sentir feliz no meio de tudo, né? Então, para a criança não importa quantas coisas ela tenha e que coisas e que caras, nossa, esse meu brinquedo é muito caro, a criança não se importa com isso, né? A criança de fato quer estar junto com as pessoas que ela ama. Só que as famílias nessa correria louca, né, cada vez mais, ela não dá conta de perceber isso. E esse é outro papel da escola, desses cursos, desses encontros com esses pais, é mostrar isso, né? Quando uma sociedade acolhe as diferenças de seus membros, ela pode acompanhar a família, respeitar-lhe o olhar, deixá-la trazer suas necessidades, opiniões e aspirações e considerá-la uma especialista em seu filho, né? É isso, esses encontros que a escola pode promover, não custa absolutamente nada fazer isso, né? Vai ajudando essa mãe, porque ela realmente é sozinha. Nós que somos da pedagogia estudamos a vida inteira crianças, a gente observa, a gente sabe o que é isso, o que é aquilo, o que não precisa, o que precisa, mas os pais não, a área deles é outra, o conhecimento deles é outro, né? As crianças não vêm com um manual de instrução, as pessoas não sabem como fazer. Então isso é um papel fundamental da escola, trazer esses pais e ouvir quais são as ansiedades deles, as necessidades que eles têm e ajudar, né, a estudar sobre isso, a falar sobre isso, né, a refletir sobre isso. Próximo slide. A atitude básica deve ser, portanto, a de compreensão dos determinantes da ação da família e não de censura a ela, né? Pesquisas têm evidenciado que a carência de oportunidades de convivência social nas cidades leva as famílias a se fechar e viver modelos interpessoais carregados de emoções negativas, né? Então, mais do que nunca, as pessoas... Agora a gente está fechado mesmo por conta da quarentena, mas no geral, né, as pessoas se fecham. Antigamente as crianças eram todas criadas juntas, né, na rua, os vizinhos podiam brincar, estava tudo certo, né, as famílias podiam estar na rua, fazer festinha, sentar na calçada e trazer um bolo. Hoje em dia não, hoje em dia não dá tempo de nada, é uma coisa louca, e a violência, e enfim... Então tá todo mundo fechado em casa, então essas famílias ficaram isoladas para cuidar dos seus filhos, né? Que a gente viu na parte histórica que antigamente lá atrás todo mundo, as famílias eram criadas juntas, né? Os filhos todo mundo junto, inclusive os filhos dos escravos brincando com os filhos dos senhores lá, aliás, dos escravos não, dos escravizados, né? Então, mas tudo era tudo junto, e agora as famílias ficam sem saber o que fazer com essas crianças, né?
Onde é que eu parei? Superar isso, né? Superar essa falta, essa solidão mesmo, exige a criação de um ambiente coletivo mais aberto em creches e pré-escolas, o que requer estreitar as relações entre escola e comunidade e substituir o paternalismo ou distanciamento, porventura existentes, pelo diálogo e o reconhecimento mútuos, né? Então, esse paternalismo, o que é? Esse assistencialismo, eu querer cuidar dessas famílias, né? Que não é isso. Até quando a gente fala de encaminhar as crianças, né, para assistência social, nessa rede de proteção, a ideia não é cuidar, né, mas é amparar, é ver o que essa família está precisando, o que é possível de estar trazendo ali para melhorar aquele ambiente, tá acompanhando, né? Mas não é essa coisa paternalista, né? Então ela diz, não é nem essa coisa de ficar lá cuidando dessa família e nem esse distanciamento, né? Isso aqui não me interessa, né? É achar o caminho do meio, né? É trazer essa família para a escola e tratar desse diálogo, desses estudos, dessas conversas com profissionais da área, da psicologia, enfim, reconhecendo essa importância de um e de outro na educação das crianças, né? Porque se a escola quiser fazer isso sozinha, ela não vai dar conta, como a família também não dá conta. Então são duas instituições responsáveis pela educação dessa criança. Elas precisam mais do que sempre estarem juntas, né? Falando a mesma língua. O professor não tem um papel terapêutico em relação à criança e sua família, mas o de conhecedor da criança, de consultor, apoiador dos pais, um especialista que não compete com o papel deles, né? Então, realmente o professor não é para fazer um papel terapêutico nem com a criança e nem com a família, né? É para ele realmente analisar, ver o que está acontecendo e fazer os encaminhamentos, né? Mas está sempre disponível para essas famílias, né? Para conversar, para apoiar, né? E não para competir com esse papel. Ele deve possuir habilidades para lidar com as ansiedades da família e partilhar decisões e ações com ela. Se assim ocorrer, a família terá no professor alguém que lhe ajude a pensar sobre seu próprio filho e a se fortalecer como recurso privilegiado do desenvolvimento infantil. Por que isso é fundamental? Porque o que é o comum de ser feito? A crítica, né? A crítica da professora, do professor ao pai, à mãe, à avó, né? E essa crítica ela vai por intermédio dessa criança, como a gente falou. Cadê sua mãe que não viu isso? Cadê seu pai que não olhou não sei o quê? E essa sua avó tá fazendo o quê que não faz tal coisa, né? Então isso é competir com o papel, é você dizer para a criança, olha, sua família não vale nada para você, ainda bem que você tem a mim. Isso é competir, né? E na verdade não é nada disso que é para ser feito, né? Porque isso é péssimo, isso só vai piorar o comportamento dessa criança, né? Então o que tem que ser feito justamente é dar esse amparo, né? Se aproximar dessa família e ver o que eles precisam e aí organizar essa rede de proteção, né, que é fundamental, tá bom? Na escola os pais precisam conhecer e discutir os objetivos da proposta pedagógica e os meios organizados para atingi-los e ainda serem convidados a se reunirem periodicamente para estar a par e poderem discutir sobre as propostas de mudança a serem feitas no cotidiano das crianças. Então, além dessa problemática que os pais têm em relação ao cuidado com os filhos, que eles não sabem direito como fazer e a escola pode ajudar muito nisso, ainda existe essa preocupação da maioria dos pais em relação ao que essas crianças estão aprendendo, como é que elas estão se desenvolvendo. Por isso que é fundamental também que a proposta pedagógica, né, o projeto político-pedagógico dessa escola, ela seja também construída junto com esses pais, né, e que eles sempre tenham nas reuniões bimestrais acesso, né, aos relatórios de desenvolvimento dos seus filhos, né, para que eles consigam acompanhar mesmo, né.
E o último slide, a participação dos pais e outros familiares em conselhos escolares e na organização de festas nas creches e pré-escolas serve para agregar experiências e saberes e para aproximar os contextos de desenvolvimento das crianças, articulando suas experiências. É isso que vocês viram no vídeo, né? Essa criança fica muito feliz, muito orgulhosa, se sente muito valorizada quando o pai, a mãe, a avó, o irmão dela estão na escola, né? Ela gosta muito disso, isso é fundamental, né? E essas famílias, né, se a escola traz essas famílias como parceiras, a escola só ganha com isso, né? Aquilo vai organizar uma festa, faz uma reunião com esses conselhos, esses pais juntos, sempre um pai conhece alguém que pode doar, sei lá, não sei quantos quilos de queijo para fazer pizza para festa, ou que pode doar refrigerante, ou que pode vender em consignação tal coisa, ou que pode vir fritar um pastel. Enfim, né, trazer a família, a festa fica sempre muito melhor, muito mais fácil de ser organizada, né, e muito mais substanciosa do que quando a escola faz toda a festa sozinha e só chama os pais como convidados, né? Eles vão se sentir sempre visitantes, né, visitas na escola. E o pai não é visita, né? A mãe, a avó, enfim, eles fazem parte da escola, né? Porque uma parte deles está ali dentro da escola, que são os filhos. Então eles não são visita, eles fazem parte dela. Assim, ao mesmo tempo em que se enraizam nas culturas familiares locais, as estruturas de educação infantil modificam também o contexto cultural de socialização da criança em todos os grupos sociais. Então, quanto mais a escola se abre dessa maneira para a família, o resultado para o desenvolvimento dessa criança é inimaginável, né? E, na verdade, você vai mudando a comunidade toda, porque esses pais vão pedindo ajuda para as outras pessoas que não têm filhos na escola, mas que têm muita condição de ajudar. Essas pessoas vêm para dentro da escola também, né? Então você vai mudando toda a cultura do lugar, da comunidade onde essa escola está inserida, né? Você vai criando essa cultura de coletivo, de bem comum, de todo mundo por todo mundo, né, enfim, isso, então a escola tem um poder gigantesco, né, então é preciso que ela saiba aproveitar. Ok, pessoal? Muito bem, muito obrigada por estar aqui comigo até agora, essa aula ficou comprida, até a próxima, beijo!